Oi malta, como é que vocês estão por aí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pelo título do vídeo já sabem o que é que eu venho falar. Venho-vos fazer um ponto de situação desde a minha operação de lipoaspiração com laser. E bem, passou quase um ano, faz agora um ano em novembro e muita coisa aconteceu. Na verdade eu queria ter feito este vídeo a dar-vos assim um feedback da cirurgia nos 6 meses, porém, a sério, aconteceu tanta coisa que eu não me estava a sentir o meu melhor para vir aqui falar convosco e também vos explico um bocadinho o porquê. Se vocês assistiram ao vídeo anterior onde eu explico o porquê de fazer esta cirurgia, em que é que consiste a cirurgia, vocês vão perceber melhor aquilo que eu vos vou contar daqui para a frente. Portanto, se quiserem perceber efetivamente tudo sobre esta cirurgia que eu fiz na HD, recomendo que assistam primeiro ao vídeo inicial de lipoaspiração, onde eu conto o porquê e o que é que eu vou fazer ao certo. Assumindo que vocês viram esse vídeo, eu contei-vos aí que tinha sido diagnosticada com lipedema há pouquíssimo tempo, foi assim que eu também decidi avançar para a cirurgia, e com esta descoberta do lipedema eu tive que fazer muitas mudanças na minha vida e apercebi-me disso no mês após a cirurgia. Porquê? Eu tive um mês parada. Os resultados foram logo incríveis quando eu tirei a cinta, quando eu comecei a fazer as massagens, as drenagens, aliás, linfáticas na Proud, e comecei a ver como é que estava a ficar efetivamente. Foi incrível. No entanto, eu percebi que tinha que fazer muitas adaptações ao meu estilo de vida quando comecei a treinar, porque eu tinha que manter ao máximo, não é, os resultados, e percebi que aquilo que eu estava a fazer não era o mais certo. Com o diagnóstico do lipedema, eu percebi que o meu tipo de treino tinha que ter menos impacto, poderia continuar sim a ser um treino de força, mas eu não é aconselhado correr, fazer muitas coisas com salto, porque tudo o que gera impacto gera inflamação, e se o lipedema é basicamente um acúmulo de gordura com inflamação, não convém eu ainda piorar essa condição. Então fiz algumas mudanças no meu treino e algumas mudanças na minha alimentação também. Comecei a ser acompanhada pela nutricionista da Proud, a nutricionista Maria João, que estou a amar mesmo. No entanto, quando comecei a ser acompanhada com ela, ela começou a tentar perceber o porquê de eu não conseguir emagrecer facilmente, o porquê de eu ter uma dieta tão restrita e o meu corpo não responder assim tão bem. Percebemos que eu estava aqui em déficit de vitaminas, que estava a fazer cortes que não eram os mais indicados para a minha situação de lipedema, então mudei para a dieta cetogénica, e só para vos resumir aqui de forma mesmo muito simples, eu fazia uma dieta muito pobre em hidratos de carbono e gorduras, e com a dieta cetogénica nós priorizamos as proteínas e as gorduras. A proteína sempre foi uma coisa que eu priorizei. Os hidratos eu tinha pavor aos hidratos. Gorduras então eu consumia muito poucas, erradamente, porque depois percebi que as gorduras são muito anti-inflamatórias, e que eu podia comer à vontade, nunca é à vontade, à vontadinha, não é? Mas que eu poderia sim ter uma dieta rica em gorduras. Então eu fiz aqui algumas adaptações. Também passei por uma fase hormonal muito má, tive 6 meses sem menstruação. Ainda estou a tentar perceber porquê, depois descobri que tenho um quisto no ovário. À partida não será nada de mais, não será nada muito preocupante, mas este contexto acho que é importante dar-vos, porque eu tive aqui vários meses a redescobrir o meu corpo. Algo que eu achava que sempre sabia com o meu corpo, que era que ele não reagia bem aos hidratos, não reagia bem às gorduras. Eu tive que mudar completamente aqui o chip, e a verdade é que eu sinto-me muito bem atualmente, não só devido à cirurgia, não é? Obviamente que veio aqui dar-me um up de autoestima, mas também devido a este acompanhamento nutricional que para mim fez toda a diferença. Porque não foi só acompanhamento nutricional, a Maria João mandou-me fazer uma série de exames e foi com ela que eu consegui perceber que aquilo que eu estava a fazer ao meu corpo não era o mais certo, e o estado do meu corpo naquele momento também não era o mais saudável. Então foi assim, meses de descoberta, de oscilações de peso também, porque depois frustrei-me um bocadinho, porque tive que mudar tudo aquilo que eu achava que sabia e que queria fazer. Então foi assim, frustração, uma desregulação hormonal, coisas novas, rotina nova, muita coisa diferente, até chegar aqui hoje, basicamente, que, como disse, está quase a fazer um ano da cirurgia.
E eu há pouco tempo fui reviver as fotos do antes da cirurgia e eu fiquei completamente estupefacta, porque eu lembro-me de haver ali uma zona, uma altura da minha vida no ano passado, aliás, acho que ainda foi este ano, que eu pensei, pá, não sei, se calhar devia ter feito mais alguma coisa porque não sinto que esteja assim tão diferente. Mas hoje olho para as fotos do antes, tenho vergonha, porque de facto eu sabia que estava mal na altura, mas não tinha noção que estava tão mal, muito mal mesmo. E fico super feliz com o resultado da cirurgia, porque de facto tem uma diferença gigante e eu já vos vou mostrar este antes e depois, que vocês também acho que não têm noção do quão mal eu estava. Para vos dar aqui, mais uma vez, um contexto daquilo que eu sentia antes e o porquê de eu querer avançar com esta cirurgia, é muito mais do que a estética, além de que, lá está, eu tinha as pernas muito más mesmo, eu tinha muita gordura acumulada naquela zona da banana roll, uma gordura que eu não conseguia perder e que até fiquei aliviada quando a doutora Diana me disse: Beatriz, tu não vais conseguir perder esta gordura porque esta gordura é lipedema e esta gordura não se perde com treino. Foi tipo... sabem? Do género, ok, é que eu esforço-me tanto, frustro-me tanto e afinal a culpa não é minha de não estar a conseguir, é desta condição que eu tenho. Foi quase com um alívio. E depois, dando-me uma solução, não é? A doutora Diana dando-me aqui uma solução, ainda foi um alívio maior. Tinha também muita celulite na zona, a minha pele era muito irregular, tinha muitas ondas e depois a doutora Diana até me explicou que isto é um bocadinho fraqueza da minha pele, é um bocadinho flacidez da minha pele, também pelas oscilações todas que já tive. No outro vídeo expliquei-vos que tive o início de uma anorexia, onde eu pesei muito pouquinho para a minha altura, depois engordei muito de repente, então a minha pele acabou por ficar aqui um pouco lesada com esta situação e também os resultados desta cirurgia não foram perfeitos, tenho aqui algumas coisinhas que eu posso ainda melhorar por causa disso, porque a qualidade da minha pele não é a melhor, também é culpa minha, né? Mas pronto, agora a pessoa tem que arcar com as consequências. E além de todas estas questões estéticas que eu não gostava, que tinha vergonha, ainda por cima tendo uma marca de biquinis, imaginem, no shooting eu estava tipo, não estava mega confiante, não vos vou mentir, então pronto, este aqui era um ponto fulcral. Mas outro ponto que eu queria melhorar e que depois percebi que isto era tudo devido ao lipedema eram as dores que eu tinha. Eu, por exemplo, quando ia fazer massagens ou tratamentos de estética, eu tenho dores nesta zona da banana roll, eu tinha muitas dores, porque lá está, o lipedema causa essa dor, além da sensação de cansaço. Havia muitas vezes que eu estava a treinar a perna e eu sentia-me estupidamente cansada, com as pernas pesadas, não tinha um rendimento que eu achava que uma pessoa da minha idade e com os anos de treino que eu tenho deveria ter, então isto também era algo que eu sabia que iria melhorar com a cirurgia, porque a doutora Diana me informou e que de facto eu queria melhorar. A retenção também era uma coisa que eu notava bastante, principalmente ao final do dia, aquela sensação de bola de água, sabem? Quando vocês tocam na vossa pele e parece que está tipo uma bolha lá dentro de água. Isto eram tudo sintomas que eu tinha, que depois percebi que então eram do lipedema e que a doutora Diana me disse que eram resolvíveis com esta cirurgia. Resolvíveis QB, ok? Isto nunca resolve, porque isto é uma condição genética, não dá para mudar a genética, não é? Mas dá de facto para melhorar e eu sinto que não só a nível físico, de estético, ou seja, de visual, mas nesse nível de conforto, de bem-estar, a cirurgia trouxe-me assim uma leveza enorme. Eu notei logo no primeiro mês que ainda estava inchada, que sentia as pernas mais leves, não tinha aquela dor de perna pesada mesmo, aquela, sabe o que até aparece na televisão das pernas de elefante, estarem pesadas, cansadas. Não sentia isso, deixei de sentir e foi logo assim as primeiras melhorias que eu senti. E nos treinos também não tem nada a ver, malta, a sério, não tem mesmo nada a ver o conforto que é treinar sem esta questão de má drenagem linfática, que é uma coisa que também melhorou. E basicamente estas foram as melhorias que eu senti, além das visuais, que é agora aquilo que eu vos vou mostrar. Este aqui é o meu antes e como vocês veem estava grave, eu tinha mesmo muito acúmulo de gordura na zona da banana roll. Aquilo que fizemos foi limpar essa zona abaixo do glúteo
e também injetei um pouquinho dessa gordura que tirámos da banana roll na parte das hip-dips, que são aquela deformação que se tem na lateral do glúteo, que eu, sou sincera, também odeio. Então injetámos aí um bocadinho de gordura. O que é que aconteceu? E a doutora Diana alertou-me logo para isso. Como eu treino bastante, era normal que esta gordura desaparecesse. Mal eu começasse a treinar, nunca desaparece a 100%, mas poderia desaparecer até 80% daquilo que injetámos. Porque a gordura que nós injetámos está muito mais líquida, né? Porque ela tem que se desfazer para, acho que até misturar com águas, para não estar a dizer nada de mal, para voltar a injetar e conseguir ficar natural, não é? Naquela zona do corpo. Então ela está muito diluída, ou seja, quando eu voltar a treinar é a primeira a ser absorvida. Portanto, ela podia ser absorvida até 80%. De facto, hoje em dia já não está como estava no imediatamente após a cirurgia, que estava maravilhoso, assim, o rabinho redondinho de lado, tipo, perfeito, mesmo super natural, ainda por cima sendo com a minha gordura, pronto, não se notava ali nada esquisito, que eu estava com um bocadinho de medo que isso se sentisse, mas infelizmente hoje já não está assim tão redondinho, mas nota-se diferença. Este aqui é o meu depois. Como veem, as pernas têm muito menos celulite, muito menos aquela aparência de casca de laranja. A banana roll está muito menos inchada, muito menos volumosa do que aquilo que estava antes, porque de facto foi aí que tirámos uma grande quantidade de gordura, se não me engano, acho que foi 1 kg de gordura que tirámos. Aqui a parte do glúteo não está então super redonda, mas vocês conseguem ver, eu colocando aqui as fotos do antes, conseguem ver que está ligeiramente mais preenchida. Nós falámos até da possibilidade de eu colocar aqui um bocadinho de ácido hialurónico para fazer de preenchimento. É algo que está na minha cabeça, ainda não avancei, mas anda aqui na minha cabeça. No entanto, eu já me sinto tão bem com este pós-cirúrgico, já me sinto tão diferente, tão melhor, que está na minha cabeça, mas não é uma prioridade no momento. A nível da zona da frente da perna, também noto aqui uma melhoria. Lá está, como melhorou a drenagem linfática, melhorou a perna completa. Não é que eu tenha mexido em nada aqui da zona frontal, mas os meus joelhos não aparentam ter aquela bolsa de água. Tem sempre um bocadinho, né? Porque eu continuo a ter o lipedema, mas nada a ver com aquilo que tinha antes. E de forma geral eu estou muito contente com o resultado da cirurgia, porque a minha perna está mesmo muito diferente, principalmente ao nível de volume e ao nível da aparência da pele. Eu também fiz um laser que ajuda a colocar a pele mais lisa. Este laser é muito utilizado para quem tem lipedema também, porque o lipedema dá aquela sensação de ondinhas na pele, então aquilo é uma espécie de laser que destrói uma camada de gordura muito específica do lipedema e que dá um aspecto de pele mais lisa. Falámos então da possibilidade de eu colocar o ácido hialurónico aqui nas hip dips para eu me sentir mesmo assim a 100%, e também falámos dos bioestimuladores, que era algo que iria ajudar muito na minha pele, porque, como vos disse, ainda há zonas da minha pele que estão assim mais molinhas, mais flácidas, principalmente no glúteo. Eu noto bastante, lá está, pelas oscilações de peso que eu já tive. Então, se eu fizesse aqui uns bioestimuladores, a minha pele conseguia ficar muito mais rijinha. Isto tem uma duração bastante grande, também demora bastante a fazer efeito, acho que são cerca de 6 meses até aparecer os resultados, mas é algo que eu também tenho em mente para conseguir mesmo potencializar esta cirurgia assim ao máximo. Eu sou muito nova, tenho 27 anos e às vezes sinto que, aliás, sentia mais antes, agora já estou muito melhor, mas às vezes sentia que não tinha pernas de 27 anos. Claro que tenho que aceitar esta condição, mas não preciso de me conformar, e se há possibilidades de melhorar as minhas pernocas, I will go for it. A nível de valores, que foi algo que vocês questionaram muito também no meu Instagram, depende sempre, eu falei com a clínica e depende sempre de cada caso. Portanto, aquilo que eu vos aconselho de coração é vocês marcarem uma consulta com a doutora Diana. Ela é assim espetacular mesmo, é uma profissional que vocês perguntam-lhe qualquer coisa e ela responde tipo assim em 5 segundos. Nota-se que ela tem muito conhecimento, que é muito capaz daquilo que ela faz, e eu acho que vocês iriam gostar bastante de a conhecer. Se vocês acham que têm lipedema, suspeitam ou têm alguns sintomas que vos faz duvidar disso, ou se querem simplesmente fazer esta lipoaspiração que eu fiz, porque há muita gente que de facto
em termos genéticos, não só por ter lipedema, mas acumula ali mais gordura, marquem uma consulta com ela, falem com ela, façam todas as questões, ela avaliará o vosso caso, dará o melhor valor possível para o vosso caso e eu prometo-vos que vocês não se vão arrepender de fazer a cirurgia com ela. No fundo, acho que respondi a tudo. A nível do pós-operatório, eu tenho um destaque no meu Instagram com o dia-a-dia do meu pós-operatório. Foi muito simples, custou-me um bocadinho ficar em casa um mês, e sem treinar um mês, mas passou a correr, correu tudo lindamente, as drenagens também ajudaram muito lá na Proud. E é isto, malta, é este o meu pós-cirúrgico. Contem-me aqui o que é que vocês acharam, se achavam que iam ver mais, se realmente notam muita diferença, se não sonhavam sequer que eu tinha as pernas neste estado, enfim, quero que isto seja aqui também uma zona aberta para vocês me darem a vossa opinião e fazerem as vossas questões, que eu acredito que ainda possa haver. Deixem aqui nos comentários que eu terei todo o gosto em responder e vou deixar aqui também os contactos da clínica na caixa de descrição, o Instagram e também o contacto para vocês conseguirem ligar, falarem com eles, marcarem consulta e tirarem todas as vossas dúvidas. Não se esqueçam, isto é uma coisa que eu digo muito, nós só temos uma vida, só temos um corpo e se podemos fazer algo para o melhorar, para nos sentirmos melhor connosco, para vivermos a nossa vida em pleno, eu acho mesmo que o devemos fazer. Um beijo e até ao próximo vídeo!